Vamos lá. Então, entre a terceira, tem a primeira instância, que eu falo que é o desenvolvimento infantil, segundo João Batista Freire da Silva. A segunda instância, eu falo questões também sobre a juventude, o jovem e a voz adulta. E a terceira instância, que eu falo que nós voltamos para o ciclo biológico, sensório e motor. Nós começamos a engatilhar, começar a movimentar de novo os movimentos rudimentares, movimentos que nos traz maturidade, leitura, releitura histórica da infância, que voltamos, e a dificuldade, né, de haver sustentabilidade no número, sustentabilidade nas articulações, e por aí vai nesses campos de ambiociências ligado às universidades que funcionam entre o ciclo econômico. Então, esses campos concludentes, né, que nos traz antecedentes, essas conclusões antecedentes, concludentes, nos coloca vários parâmetros entre fatores que possam investigar as tantas formas de treino entre o SUS e a unidade de saúde. O SUS e unidade de saúde. Se o SUS é a unidade de saúde, então um treinamento cuja a consequência é aprimorar, aperfeiçoar o ensino básico. Se o ensino básico está preocupado com a saúde e com a educação, vamos transmitir ou vamos aprimorar ou haver transformações, segundo Pereira, Ana Pereira, transformação ligada à motricidade humana. Aí eu falo com ela, hoje, com todo respeito, sendo doutora, a transformação ocorre consequentemente, mas cabe a nós dizermos que os meios que são. O movimento é determinista, estou citando Santinho, mas estou citando a mim mesmo. O movimento é determinante para o ser humano, mas cabe a nós quais são os meios objetivos. O movimento ele é transformador, mas cabe a nós dizer quais são os meios e o orientador e orientando. Embora a própria relevância que alguns orientadores colocam para alguns campos sucessórios em departamentos e setores, em departamento de pesquisa, todo treinador tem sua pesquisa e método. Mas se os seus meios é morte, que cabe a ele buscar morte. Mas se nossos meios é sobrevivência, cabe a buscarmos meios para sobreviver. Buscar um projeto que integra pesquisas relacionadas à violência urbana, proteção social, paradigmas de gênero e outros pontos cruciais relacionados aos direitos humanos. Vamos lá. Nessas necessidades entre o desempenho e atividades de exercício físico, coloca em prol as tantas formas relacionadas entre a judiciência e a jurisdição, entre áreas estratégicas, entre os campos de conclusões, antecedentes primários ou secundários e os campos ambivalentes entre a técnica de falar e as manobras reaçivas entre as áreas públicas e entre senados, que houve depravações ligado ao campo econômico em contas e agências. Se nós olharmos isso em campos de óticas, em diversas economias e graus ligados aos nossos olhos, a minha vista é grossa, eu quero ter a minha sobrevivência aqui com meus pais, meu irmão e quem quiser que esteja comigo. Quando eu estiver sozinho, pior ainda. Vai ser melhor ainda para sobreviver. Por quê? Vai ter aumentar o tato, vai aumentar os termos de ponta, ou seja, ponteiro direito, ponteiro esquerdo. Vamos usar os meios antigos e vamos trazer cruzamentos de actina e miosina para liberar uma serotonina, né, pautável diante do Senado e projetos que possam ser pesquisas individuais, mas que consequentemente sejam grupais. Aonde é um sujeito, há uma esfera. Aonde é um sujeito, há um cronograma. Aonde é um sujeito, há um meio. Aonde é um sujeito, há meio de se adaptar. Mas se há adaptações para lavar roupa e outras obrigações domésticas, cabe a nós fazermos, mas do nosso jeito. Se cabe a nós, o próprio professor quer se adaptar a uma PAI ou a escola, cabe à própria pré-reitoria ou à secretaria respeitar o método dela ou dele. Aonde eu quero chegar nessa questão? Entre os campos concludentes, entre magistérios ou panoramas ligados à própria estrutura ou bioestrutura
ou eletrodomésticos, se você tratar o homem como eletrodoméstico, ele vai tratar você como eletrodoméstico, como um choque e como uma mesa que não fala, só para os seus próprios sujeitos e desejos, sujeito dos desejos. Sujeito dos desejos é a Judith Butler que fala. A Judith Butler fala que o próprio Butler é um campo inglês, e o campo inglês é Inglaterra, ou Califórnia, São Francisco, ou seja, Paris, Saint-Germain, e outros países que já estão jogando em alguns lugares aqui, nos traz campos de emissões ou transmissões ligadas à comunicação e naufrágios. Porque aonde há um naufrágio há uma pesquisa, mas aonde há um desequilíbrio também há um aprendizado. Pois bem, entre essas técnicas ligadas à atualização, à pós-modernidade, temos que ter cuidado, falarmos que tudo é relevante. Pode haver síndromes de envergonhamento entre nós, que participamos de alguma mesma sala de aula, alguns alunos, alguns colegas. O envergonhamento nos traz o campo de gnóstico entre facilitar o processo de mortes e readaptar as fragilidades que nós temos à própria vida. Essa linguagem revelada entre o próprio poder do homem e o próprio poder de Deus nos traz linguagens e probabilidades de consequências que possam ocorrer entre a própria vida e a morte. Se a própria vida, o próprio Deus que eles falam, nos deu vida, por que nós queremos a morte para os outros? Por que há tanta guerra, tanta maldição? São perguntas que eu falo para mim mesmo, não para ti, mas para nós. Entre estudantes e entre estudadas, qual a melhor maneira de estudar? O que está estudando? Tem alguns que falam a mesma coisa. Dá vontade de estudar de novo com o professor João Paulo. O professor João Paulo foi bem atendido aqui. Eu não entendi porque ele não teve que me ligar para mim. Eu ia entender, do mesmo jeito, essas perplexidades que a inteligência colocou. Eu não sei se é inteligência artificial, eu não sei se é inteligência emocional, eu não sei se é inteligência motriz ou motricidade humana. Mas nos traz parâmetros entre a inteligência. Se há um QI armazenado, há um QI leituativo. A leitura e as suas atividades nos traz cronogramas ligados ao pente fino. Pente fino, a pessoa olha e fala, operação pente fino. A palavra pente fino é o quê? Onde você vai pentear, vai pegar coisas ocultas, escondidas, descobertas, para analisar, mas não para defecar na sua própria casa e pegar os seus próprios filhos. Mas é você colocar como algo que possa elucidar um panorama de verdade e vitória na tua casa. O dia que os seus próprios filhos fazerem isso contigo, farás isso em outras casas, porque haverá vergonha na sua própria casa. Aonde a pesquisa integrativa houve aqui. Essa integração haverá vergonha para outros ou para mim. Entre a vergonha e a vitória houve hoje projetos a serem elaborados ao nosso próprio município, ligado à Viva Velha, entre o espírito, entre a anatomia, entre a fenomenologia, entre os poderes hegelianos ou hegemonia. Entre a Judith Butler, ela é Butler ou algo fenomenal? Ou por sendo Judith, embora sendo mulher, nos traz conceitos extraordinários aos campos hegelianos, entre o estado, consciência, fenômeno, e também os traz conceitos epistêmicos que possam correlacionar as introduções. Em cada capítulo, volto a dizer, há uma leitura e releitura hermenêutica. Se está errado ou certo, busque a sua hermenêutica e a sua concepção de mundo e representatividade. O erro é um acerto, mas através das conclusões antecedentes e concluentes, você errou ou acertou. Hoje, entre o objetivo e os campos subjetivos, vamos analisar o termo corporeidade. Há um respeito inviolável, que é o desrespeito ao erro. E aonde há o desrespeito ao erro, há algo inviolável, que é a morte. Se a pessoa errou, você tem o direito de judiciência de acusar. Agora, matar não. Nos traz poderes ligados ao executivo, legislativo, ou seja, nem vou falar sobre judiciário aqui, porque já estou estagnado, tanto falar tanto autores ligados a direitos humanos, somente serviço social. Esse termo criminologia e motricidade humana, ok? Vamos analisar.